Neste vídeo eu pretendo dar uma parte teórica ensinando como achar funções do primeiro grau. Bom, eu vou apresentar 4 métodos e nos nossos exercícios eu vou selecionar um desses 4 métodos, ok? Bom, para isso primeiro deixa eu mostrar dados que geram função do primeiro grau. Eu já vou utilizar dentro da metodologia da apostila, que é utilizando as variáveis P e Q. Tá legal? P e Q, e vou pegar alguns valores quaisquer. Para um P10, eu vou selecionar uma quantidade 200. Para um P15, eu vou selecionar uma quantidade 300. E para um P20, 400. Esses valores não foram tão aleatórios. Toda tabela é uma função do primeiro grau se eu considerar uma mudança constante. Sempre mudei o mesmo, que era 5, e isso produziu uma mudança constante. Não precisa ser 5, mas o valor que mudar aqui tem que ser o mesmo daqui de baixo. Esse tipo de comportamento é função do primeiro grau. Bom, lá no primeiro ano do ensino médio, é aprendido a achar uma função do primeiro grau da seguinte forma. Você escreve a forma geral, chamada de y igual a x mais b. Aqui eu vou escolher qualquer letra, eu vou pegar Q que tem maiores valores, Q igual a P mais B. E a partir disso você acha o A e o B escolhendo 2 pontos da tabela e atribuindo esses valores. Vou pegar o primeiro e vou trocar a quantidade por 200, ao mesmo tempo o P por 10, o P multiplica o A mais o B. Agora eu vou pegar outra quantidade que é 300 e vou pegar o 15A. Por que 2 valores? Porque há necessidade de encontrar 2 letras. Feito isso, eu vou subtrair. Por que subtrair? Normalmente a gente soma. Porque se eu subtrair B do B, vai cortar e vai sobrar só o A. 200 menos 300 é menos 100. 10 menos 15 é menos 5. O menos se cancela multiplicando por menos 1. E o 5 passa dividindo, logo o A vai dar 20. Com A 20 você troca em qualquer equação. Por exemplo, na primeira, 10 vezes 20, 200, mais B. Por coincidência, o B deu 0. Portanto, a fórmula seria Q igual a AP, que é 20P, mais o B, que vale 0. Tá joia? Primeiro método. Segundo método é resolver isso por um determinante. Uma das colunas você designa por uma variável, outra coluna por outra, e escolhe 2 pontos. Os mesmos 2 pontos. 10, 200, 15, 300. Posso alterar a ordem? Pode à vontade. Colocar o 15 em cima, não tem problema. E aí você vai fechar como terceira coluna o valor 1. É assim que determina uma função do primeiro grau por determinante. Eu escolhi determinante porque eu acho que é mais fácil de fazer. E aí determinante você repete as 2 primeiras colunas e faz as devidas multiplicações. Lembrando que na diagonal principal se mantém o sinal 200 vezes P, 15 vezes Q, 10 vezes 300. 15 vezes 200, 15 vezes 2 é 30, com 3 zero dá 30, vai dar 3.000. Sinal contrário. 300 vezes P menos 300P, troca o sinal, e 10 vezes Q menos 10Q. Olha como é fácil. Aí vocês já juntam. 15 menos 10 dá 5. 200 menos 300 dá menos 100. 3.000 menos 3.000 dá 0. E sempre igual a 0, tá? No final. Ah, não bateu a resposta. Calma, eu vou isolar só para provar que vai dar o mesmo valor. Eu já poderia deixar desse jeito mesmo. Isso já é uma equação. Passo 5 dividindo. 100 dividido por 5 é 20. Terceiro método, através da geometria analítica. Só que lá se usava o ioiô michoxô. Aqui eu vou trocar as letras, a letra que você quiser. Aqui eu vou colocar aqui. Q menos Q0 igual a M, P menos P0. E aí calculava o M. O M lá era ΔY por ΔX. Aqui eu adapto, troquei o Y por Q. E troquei o X por P. Essa troca tem que ser correspondente. O ΔY era um valor de Y menos o outro. Então você pega um segundo Q menos um primeiro, um segundo P menos um primeiro. Na tabela eu vou pegar 300 menos 200
o segundo Q menos o primeiro e o segundo P menos o primeiro. 300 menos 200 é 100, 15 menos 10 é 5, o M vai dar 20. Com o M na mão você troca e pega um ponto qualquer. Eu vou pegar como Q0, só para dizer que pode ser o último, tá? O último, o Q é 400. O M é 20. P menos o P0, escolhi o último, sou obrigado a escolher o último P. Q menos 400, o 20 faz a distributiva, 20 vezes P, 20 vezes 400. O menos 400 vai vir somando, vai cortar, portanto a quantidade também vai dar 20P. Quem gostar do método da geometria analítica, desenvolve o método da geometria analítica. Por fim, por raciocínio lógico, eu adoro, mas tem que ter muita concentração. É você olhar diretamente para a tabela e montar a fórmula. Aqui eu vejo que a quantidade inicialmente é igual a 200. Mas a proposta dessa quantidade é aumentar em 100. Se na proporção, ou seja, se ao mesmo tempo aumentar em 5, quem? O preço. Não posso colocar o preço embaixo, porque senão vai ser uma função chamada racional. Do primeiro grau, as variáveis estão na mesma linha. E aumenta em 5 o preço partindo do preço 10, ou seja, partindo de um preço igual a 10. Como não pode ter duas igualdades, eu jogo 10 para o outro lado. Ele é positivo, ele vai vir para cá negativo, fica menos 10. Pronto, essa é a fórmula que eu só vou melhorar. 100 dividido por 5 é 20, que multiplica P menos 10. A multiplicação vem antes da adição, então eu vou fazer a distributiva. 20 vezes P e 20 vezes 10 negativo. Corta, o que vai dar 20P. Então aqui eu dei uma mensagem teórica de como encontrar funções do primeiro grau. Na apostila eu vou estar adotando o determinante, que eu acho que vai ser mais fácil para vocês. Ok?